Bom dia, minha gente. Passando por aqui hoje para falar para vocês como funciona uma transação imobiliária nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser bem interessante para quem está comprando uma propriedade pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, clientes brasileiros especialmente, porque é em português, e também a nível de informação para corretores brasileiros. Assim, o sistema daquele é muito funcional. Assim, ele dá bastante transparência na transação e bastante segurança. Como ele funciona? Nós temos basicamente 5 partes envolvidas numa transação imobiliária. Temos o vendedor, seu agente, temos o comprador, seu agente e uma companhia de títulos. Eventualmente, se o comprador não tiver recursos próprios e precisar de um financiamento, entra um sexto elemento, envolvido também nessa mesma transação, tá certo? A transparência, ela vem do seguinte, assim, aqui nos Estados Unidos nós temos uma National Association of Realtors, que é uma associação nacional dos corretores, que criou há muitos anos atrás um código de ética. Esse código de ética, depois de passar pelo Congresso, ele é tão bom que ele acabou virando lei para praticamente todos os 50 estados americanos. Esse código de ética diz que um corretor, quando ele está representando um cliente, ele tem uma relação fiduciária. O que que acontece? No Brasil, a palavra cliente ela é muito genérica. Vamos dizer assim, o cara que tá indo num salão fazer sua unha, ele é cliente. O cara que está indo num banco descontar um cheque, ele é um cliente. O cara que está indo no Walmart comprar um televisor, ele é um cliente. O cara que está sendo atendido por um corretor, ele é um cliente. Atendido por um advogado, ele é um cliente. Aqui nos Estados Unidos, a palavra cliente ela se divide em customers e clients. A palavra customer é para aqueles que não existe uma relação fiduciária. O que que isso significa? O cara foi no Walmart comprar uma televisão, é um customer. O cara foi no salão cortar o cabelo, ele é um customer. Ele foi num banco descontar um cheque, ele é um customer. Customer seria basicamente um freguês. É alguém que está indo lá simplesmente dando lucro para a outra parte. O client, na verdade, é aquele cliente, por dizer, no qual existe uma relação maior, ou seja, o interesse do cliente ele vem antes do interesse de seu representante. Por isso, ele é considerado client aqui nos Estados Unidos e não customer. É o que diferencia um customer de um client é o tipo de representação. O interesse vem primeiro, é client, ok? Então, assim, se eu não tiver sido bem claro, vocês podem me perguntar, eu tento explicar novamente. Então, assim, isso é o que faz a transparência, na verdade, numa transação imobiliária. Tipo, eu sou o representante de um seller, certo? De um vendedor. Um cliente chegou com o interesse de comprar a propriedade. O que eu vou fazer? Eu vou encaminhar ele para um outro corretor que vai atender aos seus interesses. Por quê? Porque eu estou representando os interesses do vendedor e os interesses do vendedor é lucrar o máximo nessa propriedade. Como eu poderia representar bem ao comprador se o interesse dele é economizar na propriedade? Ou seja, existe obviamente, assim está evidente, um conflito de interesse e dessa maneira eu não atenderia esse cliente, eu passaria ele para um outro corretor que eu pudesse atender, tá certo? Então, dessa forma, por conta desse código de ética criado pelo National Association of Realtors, a gente tem mais transparência no mercado. Segurança, porque a gente tem muita segurança. As companhias de título, apesar de serem empresas privadas, elas são registradas pelo governo e elas se encarregam, na verdade, de checar todas as pendências de uma propriedade, se existe alguma negativa, se existe algum tipo de alienação, se existe hipoteca, ou seja, se existe algum trâmite de algum processo na corte que possa estar envolvendo essa propriedade. Então, a companhia de títulos se encarrega de fazer toda essa pesquisa e eles emitem um documento chamado Clear Abstract of Title que diz que essa propriedade está pronta para ter seu título transferido, tá certo? Fora isso, para garantir a transação, a companhia de título, evitar que tenha algum tipo de erro, tenha algum tipo de até uma transação na corte que ainda não tenha sido julgada, se tiver um julgamento que envolva essa propriedade, pode acontecer de no futuro o comprador ter um problema. Então eles emitem, na verdade, um title policy, que é uma policy sobre o título, que garante ao comprador que não importa o que aconteça, eles se responsabilizarão e o comprador está com a sua propriedade intacta e sem estar envolvido em nenhum processo mais no futuro. Tá certo? Então, isso é uma coisa muito interessante no sistema americano. As companhias de título são o intermediário da transação que se encarrega de pegar todos os documentos e também se encarrega de pegar todos os pagamentos. Uh,
Quando você está comprando uma casa, você está deixando um sinal, você está deixando algumas parcelas, às vezes você está pagando um custo do financiamento e você, às vezes, está recebendo também o dinheiro do financiamento. Todo esse dinheiro ele vai para uma conta que a gente chama de escrow account, que é uma conta regulamentada pelo governo e que fica em posse da companhia de título, tá certo? Esse dinheiro vai todo para lá. Uma vez que está tudo certo, a companhia de título então faz a transferência do título. E dessa forma existe transparência 100% na transação e segurança 100% na transação. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, como funciona, em detalhes mais específicos, pode perguntar, eu estou aqui para responder, tá certo? E no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre os financiamentos, como eles funcionam, tá bom? Um abraço grande e até a próxima.